Imagina que você entrou em uma casa completamente vazia no meio da noite. E aí você, tô aqui, né? Vou descansar, quem sabe? Mas você acaba percebendo que não está completamente só. E aí, pá, do nada, você acaba se deparando com ali uma assombração que fica rodando pela casa e te dando arrepios. Arrepios onde você nem imaginava que era capaz de sentir. Pois bem, tudo que você tem é uma câmera esquisita. E essa câmera vai ser a sua companheira em uma jornada intensa. Essa é a premissa de Fatal Frame. Um jogo que ele é ambientado de uma forma magnífica e foi um dos percussores aí em jogos de terror. Mas assim, não sei se vocês sabem, existe uma história por trás de Fatal Frame que ela é uma história considerada real. Hoje vou trazer para vocês a história macabra que inspirou Fatal Frame. Fatal Frame foi lançado em 2001 e esse jogo chegou com os 2 pés no peito em uma era que era tomada por jogos ali de combate, de tiro, de peteco-peteco. E o diretor do jogo, inclusive, ele queria muito que o projeto tivesse esse tom mais realista, sabe? Então, não era só para ser um jogo de terror aleatório, era para realmente deixar a pessoa com um cagaço imenso. Então, ele procurou por lendas, histórias, ele procurou por um embasamento que pudesse deixar o negócio mais tenso. E ele conseguiu. Então, tem uma história por trás de Fatal Frame que é a lenda da mansão Rimuro. Para começo de conversa, essa mansão não tinha nada de mansão agradável, lugar turístico, nada disso. Não. É uma mansão que ela abrigava espíritos e uma maldição. Para poder romper essa maldição, tinha que ter um ritual. Esse ritual envolvia um sacrifício. E esse sacrifício, por si só, era algo que era bem bizarro e que precisava envolver uma mulher. Por quê, né? Esse ritual foi criado justamente para poder selar espíritos malignos e impedir que forças sobrenaturais escapassem para o mundo dos vivos. Só que assim, o processo desse ritual era extremamente brutal. Uma jovem, né, moça aí, meu Deus, que surpresa, ela era escolhida para poder ser responsável por esse ritual. Desde criança, ela era criada em completo isolamento. Ela não podia ter contato com absolutamente ninguém, né, a não ser ali os membros dessa seita maluca. Eu já vou chamar de seita porque não é nenhum grupo familiar normal. Então, assim, ela não podia sair da propriedade, conhecer outras pessoas, nada. Nenhum laço emocional ela podia desenvolver. Ela ficava em uma barreira, em um isolamento completo. Ela tinha que se manter clean. Com isso, quando chegava o momento do ritual, de fato, que a bichinha tinha que ir lá e tchau, anos depois, né, ela acabava sendo sacrificada. Seu corpo, ele era amarrado com cordas, né, pelas extremidades ali e meio que tipo, tchau. Segundo a crença que eles tinham e que eles defendiam, o sofrimento dela serviria como um selo espiritual para manter as entidades presas. Simples assim. Só que de acordo com a lenda, que muita gente defende que de fato foi uma história que aconteceu, algo deu errado. E é aí que o negócio fica bacana. Chegamos ao ponto, gente, que é um ponto mais fanfiqueiro, que é o ponto que eu gosto. O ponto fanfiqueiro, ele tem sua magia. Sempre tem que ter uma fanfic. Ai, como eu gosto! O que aconteceu, gente, é que assim, a menina, né, que foi escolhida ali para ser a protagonista desse momento terrível, acabou se apaixonando, pois ela não ficou não. Ela não ficou não dentro de casa, gente. Não cumpriu isolamento que nada. Pra que ficar participando de um reality aí que ela nem sabe qual vai ser o prêmio? Tem várias versões da história, tá? Algumas versões da história dizem que ela acabou se apaixonando por alguém de fora da casa. Eu gosto dessa versão pela versão fanfiqueira. Isso, no caso, era considerado uma falha imperdoável no ritual. Então, meio que prejudicaria todo o blém que eles queriam. E aí, meio que, tipo, quando a família descobriu o relacionamento, né, acabou indo com os 2 pés no peito. E o desespero começou porque eles viram que não ia funcionar o ritual. Oh, meu Deus, uma jovem que acabou criando laços emocionais
e descumpriu o isolamento. Agora, pronto, os espíritos não vão mais, gente. Não vai dar mais certo o negócio. Oh, meu Deus. Tem várias versões também do que aconteceu depois dessa descoberta da família. Em uma delas, o homem que ela ama, ele tentou salvá-la antes do sacrifício. O que eu gosto também, que é uma versão, outra versão fanfiqueira. É outra versão que eu acho extremamente válida. Drama, tem romance, tensão, família desesperada, espírito brabo, tem de tudo. Só que aí, em outra versão, o líder da família, ele enlouqueceu ao perceber que o ritual ele estava fadado ao fracasso. O que todas as versões têm em comum é que deu ruim. Segundo a lenda, começou um massacre dentro da mansão. É esse o ponto que vocês queriam, viu? Povo do chat que votou, que queria esse vídeo, pois bem, toma esse vídeo. Alguns dizem que foi o próprio patriarca da família, o ser humano ali que se dizia líder dessa jossa, que simplesmente surtou, coringou e resolveu acabar com tudo. Tipo, ai, não deu certo, não vai dar certo o ritual, porque minha filha se apaixonou por um pobre, que com certeza era pobre. Se fosse rico, não tinha reclamação, não. E aí resolveu acabar com tudo e jogou todo mundo no lixo, e é isso, pronto. Mas tem outra versão. Outros dizem que espíritos selados se revoltaram. Eu acho isso improvável, tá? Eu não acredito não nessa versão, já que eu começo dizendo isso. Porque assim, gente, pra mim, olha só, pensa comigo. Junta. Por que os espíritos iam se revoltar? Primeiro que não deve nem ter sido eles que inventaram essa jossa. Deve ter acontecido raios de um evento climático, porque sempre é isso que acontece. A janela bateu mais forte, olharam e falaram, nossa, a casa é mal assombrada. Aí pronto, os espíritos lá estavam assim, ó. Tá de sacanagem comigo? Aí, o que aconteceu? Olharam e falaram assim, ai, porque a gente vai ter que fazer um ritual, pegar uma moça completamente pura, isolar ela. Aí o que fizeram? Tiveram uma filha, isolaram ela num quarto, cismaram assim, inventaram da cabeça deles. Aí às vezes tem um fulano de uma aldeia, um velho, e junta um monte de coisas ali que ele misturou da cabeça dele e fala, não, porque tem que pegar essa menina e trancar no quarto, ela não pode ter contato com ninguém. E aí, quando ela atinge idade tal, geralmente é tipo uma idade tipo 16 anos, 17, aí vai e amarra ela e ó, tchau. Aí nisso, se a menina se apaixona pelo cara, não, tá errado, acabou com o ritual. Os espíritos assim, ó. Pra mim foi o cara que surtou, o pai mesmo que surtou e olhou pra todo mundo e falou, vou acabar com tudo isso logo. Deu a louca, mas quem quiser acreditar na parte dos espíritos, acredita. Essa parte, essa versão, é que os espíritos olharam e falaram assim, já que não vai ter ritual, agora a gente se solta aqui, vamos acabar com todo mundo. Aí, depois desse evento catastrófico, triste, trágico, a mansão ela teria sido abandonada. Com isso, criou-se um clima tenso entre os brothers. Todo mundo que morava na aldeia ficou olhando e falando assim, meu Deus, que merda. Essa é a base pro jogo do Fatal Frame. E assim, vale ressaltar que uma das mecânicas mais marcantes no Fatal Frame é a câmera, né? Então, tanto que outros jogos que trazem essa mecânica posteriormente, jogos de terror que utilizam esse recurso, querendo ou não, é uma inspiração direta desse clássico. Fatal Frame inspirou e inspira diversos jogos de terror que vêm surgindo, né? E que são jogos também que têm seu valor e que acabam sendo histórias muito boas, como esse que eu mencionei, que eu não lembro o nome agora, e me deu um branco, mas é um jogo muito bom. Eu acho que ele foi lançado em 2021. E assim, eu vou colocar a imagem dele, a Live Editora vai fazer assim, ó, jequiti com esse jogo, tá? Essa ideia da câmera, ela também tem uma conexão com algumas crenças do Japão. Olha só, no Japão, existe uma forte tradição espiritual ligada ao shintoísmo. Dentro dessa tradição, acredita-se que o mundo espiritual ele pode se manifestar através de objetos, locais e até imagens. Com certeza, alguma história, alguma série, algum filme, você deve ter ouvido falar disso de alguma forma. Ou talvez não. Eu já ouvi falar, já assisti alguns filmes que envolviam essa narrativa também, essa crença. Então, eu acho muito interessante isso. Durante o século XX, inclusive, surgiram várias histórias de fotografias paranormais. Relatos de pessoas que tiraram fotos e que depois elas viram algum rosto esquisito. Aí
Aí que entra aquela coisa de lenda urbana, né? Com certeza você já se deparou com alguma história de tipo, ai, nossa, tirou uma foto e aí depois apareceu o fulano de tal na foto e nem tava. Uma pessoa que você nem conhece. Pois é. Tudo do balaio de gato, tá? Tudo desse balaio aí. Relatos, às vezes, de sombras inexplicáveis. Não precisava nem ser um rosto bem definido, né? Então, essas histórias, elas alimentaram a ideia de que câmeras poderiam, sim, revelar presenças invisíveis. Que não estão meio que na nossa dimensão ali, entendeu? Os criadores de Fatal Frame, eles pegaram esse conceito e eles aplicaram no jogo e transformaram em uma mecânica que funcionou muito bem, que, como eu falei, funciona também em outros jogos hoje em dia. Então não apenas Fatal Frame utiliza, mas o jogo aqui eu esqueci o nome. Não existem registros históricos confirmados, tá, sobre o ritual, vale ressaltar. Tudo que foi dito nesse vídeo não passa de uma fanfic que fica a seu critério se você acredita ou não. Mas os criadores do jogo, eles tiveram alguns embasamentos que realmente se inspiraram em elementos reais. Entre eles, relatos de casas assombradas no Japão. Parece que todas as assombrações elas gostam do Japão por algum motivo. Rituais espirituais antigos que aconteciam, enfim. Não é mentira, não. Histórias sobrenaturais documentadas que estavam presentes aí também para poder criar essa configuração macabra do jogo. E o próprio folclore japonês, que ele é recheado de espíritos e coisas bizarras. Eu espero que vocês tenham gostado dessa narrativa. E se já jogou, já conhecia Fatal Frame, se pretende jogar, não esqueça de me contar, não é mesmo? Vale ressaltar que Fatal Frame continua sendo um jogo que inspira muitos jogos de terror. E ele, como eu disse, está com esse remake aí interessantíssimo que foi lançado dia 12 de março. E aparentemente vai ter mais remake, né, pra franquia. Então vamos aguardar, porque os jogos são antigos, mas estão recebendo o remake que merece. É isso. História macabra de jogo de terror. Espero que vocês tenham curtido. Beijos de luz e durmam com a luz acesa.